Excelente apresentação aí, bem-vinda. Obrigada, chefe. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lariane, sou médica formada pela Santa Casa, fiz residência em clínica médica pela Santa Casa e agora eu faço a minha formação em cuidados paliativos. Primeiro quero agradecer a oportunidade de falar nessa reunião, que eu aprendi tanto nos últimos 2 anos da residência e aprendo todas as aulas. E hoje eu vou iniciar aí a discussão de dispneia em cuidados paliativos para a gente aprender aí todos juntos depois no final com uma discussão, tá certo? Antes de começar a falar realmente da dispneia em cuidados paliativos, eu queria que a gente discutisse primeiro alguns conceitos do que são os cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente vai ver que talvez tratar a dispneia não seja tão difícil quanto a gente definir em que fase dos cuidados paliativos está esse paciente. E a gente conseguir entender o que são os cuidados paliativos e indicar o cuidado adequado aí para esse paciente, principalmente porque muitas vezes quando a gente aborda o paciente falando em cuidados paliativos, aborda a família tem aquela ideia de que não será mais feito nada pelo paciente, que o paciente está abandonado. Então, só para a gente entender que quando a gente passa o conceito certo para o paciente, a gente consegue proporcionar o cuidado adequado para ele também. Então, assim, todo mundo que já viu uma aula de cuidados paliativos, já viu esse termo, né, de onde vem cuidados paliativos. Cuidados paliativos vem de pallium, que é o manto protetor que acompanhava os guerreiros medievais. A ideia do pallium é uma vez que esses guerreiros saíam para a batalha, saíam para a guerra na era medieval, e ali tem principalmente os cavaleiros da Távola Redonda ali, tão bem retratados na literatura, eles saíam com esse manto protetor que era o pallium. A ideia do pallium não era trazer esse guerreiro em segurança, a ideia era que o pallium acompanhasse esse guerreiro. Se ele falecesse na guerra, ele não faleceria sozinho, ele tinha algo que era da família, algo que era da aldeia dele, algo que era das pessoas próximas com ele. E se ele voltasse vivo, ele voltava com isso também. Então, isso era muito importante. Então, a ideia dos cuidados paliativos é exatamente isso, é a gente acompanhar o paciente. Pode ser que esse paciente tenha uma doença crônica, de repente ele transplante, ele volta ali. Ou pode ser que ele vá até o final e ele faleça, e a gente está ali junto com ele. Então, essa é a ideia de você indicar os cuidados paliativos no momento certo, que é no momento em que você faz realmente o diagnóstico da doença. E aí, eu vou puxar para uma outra questão que a gente tem, Hipócrates, né, o pai da medicina, fala, que ele coloca aqui, a gente tem que curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre, né? Isso é uma das missões aí de todos nós como médicos. Quando a gente pega essas 3 palavras, que é curar, aliviar e consolar, a gente tem o quê? A proporcionalidade de cuidados que a gente fala em cuidados paliativos. Então, às vezes, a gente vê muito assim, né? Esse paciente está em cuidados paliativos proporcionais. Mas proporcionais a quê? Né? Proporção você precisa estar comparando com algo. Preciso ter algo que me dá a base dessa proporção. Então, esse paciente está numa proporcionalidade que eu penso ainda em curá-lo. Esse paciente está numa proporcionalidade que o que eu quero é aliviar o conforto dele, ou esse paciente está numa proporcionalidade que eu penso em consolar realmente. Né? E é isso que o cuidados paliativos acaba fazendo. Então, a gente vê que cuidados paliativos tá, né, até entre aspas, a gente pode falar assim, na moda, né, as pessoas começam a falar muito mais agora, mas ele é a base da medicina, ele vem lá de trás. Só que ao longo do tempo a gente acabou esquecendo esses conceitos de cuidados paliativos, uma vez que a medicina se tornou cada vez mais evoluída e mais agressiva aí no sentido de querer sempre curar, né? Mas esquecendo que a gente pode aliviar e a gente pode consolar também, porque a gente não vai poder curar sempre. E aí, dentro dessa questão da proporcionalidade de cuidados, uma vez que a gente fala em proporção, às vezes as pessoas não conseguem entender. E assim, eu demorei até para entender essa questão da proporcionalidade, né? Tipo assim, é proporcional, é exclusivo, né? O que significa isso? Até porque, assim, num contexto até de Santa Casa, às vezes a gente passa a visita e assim, cuidados paliativos proporcionais, mas para uma pessoa isso é proporcional, para outra pessoa isso não é proporcional, e a gente tem que ter muito cuidado, porque esses pacientes, eles é o paciente, a família que a gente cuida,
são famílias que estão muito sensibilizadas, né? Então, é muito complicado para a família essa questão de que de manhã a proporcionalidade é isso, à tarde é aquilo, e à noite é outra coisa ainda, né? Então, quando a gente entende a proporcionalidade, a gente consegue planejar um cuidado que vai ser igual durante todos os dias, durante todos os turnos. E isso é muito importante, principalmente porque as pessoas têm uma ideia de que o paliativista é aquela pessoa boazinha, né? Tipo assim, quem faz cuidados paliativos? É a pessoa boazinha, que gosta de organizar festa, que vai trazer o cachorro para ver. Não que a gente não faça isso, a gente gosta de fazer isso também, mas cuidados paliativos é técnica, né? Então, assim, não é só assim, eu olhei para o paciente, assim, achei que não vai dar, né? Vamos colocar ali ele em cuidados paliativos. Não, a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com técnica também. Então, quando a gente olha esse gráfico que define cuidados paliativos, quando a gente pensa em proporcionalidade, o que eu vejo? Aqui, a parte do azul claro é tudo que eu tenho de proporcionalidade em terapia modificadora de doença. Azul escuro é tudo que eu penso em cuidados paliativos. Então, quando o paciente faz um diagnóstico ali, que é a fase aguda da doença, a minha proporcionalidade de terapia modificadora de doença, ela é muito maior do que a de cuidados paliativos. Então, essa é a proporcionalidade. Então, todo paciente, ele está em cuidados paliativos proporcionais. Eu só preciso definir proporcional a quê? Então, se ele está nessa fase aqui da doença, a proporcionalidade dele é de muito mais terapia modificadora de doença e menos terapia em cuidados paliativos. Quando eu chego aqui, por exemplo, aí muda. Essa é a proporcionalidade, é muito mais proporcional para ele cuidados paliativos do que terapia modificadora de doença. E aí, como que eu sei em que momento da proporcionalidade esse paciente está? Eu sei em que momento da proporcionalidade da doença ele está, conforme eu estudo clínica médica, conforme eu sei a doença, eu sei a evolução natural da doença, e conforme eu consulto as especialidades quando é necessário, né? Então, assim, cuidados paliativos permeia muito a clínica médica, porque eu não posso olhar para um paciente com DPOC e falar que ele está aqui e que eu vou ter muito mais terapia para ele em cuidados paliativos, sendo que eu não sei se existe algum outro tratamento, quais são as novas definições e tudo mais. Do mesmo jeito que eu não posso chegar num paciente que está na Santa Casa e falar para ele, não, ainda tem muita terapia modificadora de doença, sendo que essa terapia modificadora de doença é algo que acabou de sair no guideline americano que a gente nem tem no SUS. Então, a gente define proporcionalidade conforme a gente sabe em que momento o paciente está da doença. Esse gráfico aqui dá para a gente falar a noite inteira sobre ele, porque ele vai marcar depois fase final de vida, a própria terminalidade, a fase final de vida, mas eu não vou ficar me alongando muito, porque eu gosto muito de cuidados paliativos, e aí, se deixar, eu vou falar a noite toda sobre isso. E aí, uma outra coisa que a gente marca sempre em cuidados paliativos é que a gente trabalha com muita escala, né? Então, a gente tem o KPS, a gente tem o PPS, a gente tem o ECOG, a gente tem o FAST, que são escalas que muitas vezes a gente não calcula e a gente acaba colocando o paciente numa proporcionalidade errada, porque a gente acaba não avaliando essas escalas, né? O KPS e o ECOG a gente usa muito em paciente oncológico, o PPS em paciente paliativo em geral, o FAST é uma escala de demência de Alzheimer, principalmente para a gente saber em que fase da doença esse paciente está. Eu coloquei as 4 mais famosas, mas assim, a gente consegue marcar muito bem as fases da doença com essas escalas, né? Então, não é de olhar, de achar, não. A gente marca isso aí com ciência, realmente, né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender dentro dos cuidados paliativos. E aí, sem mais delongas, né? Fiz aí toda a defesa da área em que eu atuo, a gente começar a falar um pouco da dispneia em cuidados paliativos. Mas eu quis fazer primeiro essa introdução realmente para a gente entender, porque assim, não adianta eu saber tratar de dispneia, mas eu não sei em que fase da doença está o paciente, e eu vou acabar tomando uma conduta, e depois essa conduta não é o que outro colega pode achar, e aí começa a ter alguma divergência ali, até o que é muito ruim para a família, para o residente que passa 2, 3 visitas no dia. Mas se a gente faz pautado ali, realmente, nos marcadores, conhecendo a evolução da doença, conhecendo as escalas que são validadas pela literatura, a gente consegue ter um cuidado maior aí para esse paciente. Então,
a gente começando a falar de dispneia, eu estou tentando falar um pouco devagar, mas eu falo bem rápido, normalmente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Eu não vou ter a habilidade de ver se tem alguém falando no chat, alguma coisa assim, mas pode me interromper a qualquer momento. E eu vou começar a falar agora aí um pouco da dispneia. Por definição, né, a dispneia é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório. Né? Ela é uma sensação qualitativamente distinta, cada pessoa sente de uma certa maneira e ela vai variando de intensidade. Cada paciente, cada pessoa define de uma maneira diferente. É uma avidez pelo ar, é uma sensação de sufocamento, é um aperto no peito. Uma das questões da gente estudar a dispneia é que dentre os sintomas do paciente em cuidados paliativos, ele é um dos mais prevalentes e ele é um sintoma que a gente consegue imaginar o que o paciente está passando. Porque todo mundo já subiu uma ladeira e chegou no final cansado, todo mundo já foi para a academia, ficou lá tantos minutos na esteira e ficou cansado. Só que, assim, a grande questão é que a gente sabe qual é a sensação, só que a gente tem a certeza que uma vez que a gente ficar calmo, que a gente sentar e descansar, isso vai passar. E eu sempre gosto de pensar nisso, porque muitas vezes o paciente em cuidados paliativos, ele acaba sendo meio negligenciado, né? Ele é aquele paciente que a gente está passando na pasta e a gente nem fala o nome, a gente fala, fulano, esse paciente está em cuidados paliativos, vira a página, vamos para o próximo. Mas imagina esse sintoma, você ter uma dispneia, e você já está parado, e você não sabe quando que ela vai melhorar, você não tem perspectiva dela melhorar, o quanto isso é aflitivo, e o quanto isso realmente é uma emergência, o quanto você precisa cuidar desse paciente rapidamente, né? Então, é uma experiência subjetiva, mas é uma experiência que todo mundo consegue imaginar aí o que o paciente está passando. Então, às vezes, quando o paciente tem uma dispneia, é interessante a gente sempre se colocar no lugar dele, né? De como a gente se sente quando a gente fez aí algum esforço físico. E aí, quando a gente pensa em dispneia, então, o paciente que chegou no pronto-socorro, né? E qual que é a queixa dele? O paciente abriu ficha na porta, o R1 vem, traz para o R2 do salão, fala, olha, o paciente tem uma dispneia, um desconforto respiratório, a gente, qual que é a frequência respiratória dele e tudo mais, a gente definiu, se o paciente está com uma dispneia. A queixa dele, ele vai entrar, né, para o salão, né, falando em termos de Santa Casa. A gente tem várias etiologias para essa dispneia. Pode ser por conta de uma insuficiência cardíaca, pode ser por uma doença pulmonar grave, então uma DPOC, uma fibrose pulmonar, uma hipertensão pulmonar. Pode ser um câncer, direta ou indiretamente, pode ser uma doença neurodegenerativa. Como a gente está na reunião do Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo, a gente sabe que a maioria dos pacientes que chegam para a gente é principalmente um câncer, né, direto ou indiretamente. Mas a gente também tem muitos casos de insuficiência cardíaca, de DPOC também. Então, é importante a gente definir a etiologia dessa dispneia para a gente começar a tratar. E aí, o que acontece? Conforme, né, eu falei assim, a gente tem um público oncológico muito grande na Santa Casa, né? A gente tem muito paciente oncológico. E quando a gente pensa também na dispneia, a gente tem que pensar que existem alguns outros fatores que também podem influenciar nisso, né? Que podem ser fatores físicos, podem ser fatores espirituais, sociais ou emocionais. Então, às vezes, aquela dispneia, a gente, vou fazer um raio de tórax, será que é um derrame pleural, será que é isso, aquilo, outro? Mas, às vezes, a gente não parou e conversou com o paciente para saber se aconteceu alguma coisa diferente, se ele está com algum medo, se ele está, por exemplo, o paciente que ele sente que vai morrer, e às vezes ele está com medo de morrer, e a gente não pergunta isso para ele, e aí a gente vai lá, já coleta a gasometria, já faz um monte de coisa, mas na verdade o que ele quer é que alguém converse com ele sobre isso, e a gente tem que aprender a conversar sobre morte, que não é fácil, mas infelizmente é o que a gente vive todos os dias, então a gente tem que aprender a perguntar isso ativamente para o paciente. O senhor está com medo? O senhor está com medo de morrer? E às vezes essa é a causa da dispneia dele. Mas lembrando que a gente tem várias outras causas aí relacionadas à dispneia. Mas aí, a gente, tudo bem, como que eu avalio essa dispneia, né? Então, assim, o pessoal, né, tipo, o pessoal do paliativo sempre vem com essa questão social, emocional, tal e tudo mais, mas a gente está num pronto-socorro, a gente tem que ser prático, né? Então, nem sempre a gente consegue sentar com o paciente e conversar 2 horas ali sobre a vida dele. E como a gente avalia
esse paciente, né? Os pacientes comunicantes e os pacientes não comunicantes. Comunicantes e não comunicantes parece aquela coisa meio de tuberculose e tudo mais, mas paciente comunicantes é aqueles que conseguem falar para você, pacientes não comunicantes, aqueles pacientes que já têm uma alteração no nível de consciência, que não vão conseguir te falar qual que é o grau de dispneia dele. Os pacientes que se comunicam, a gente usa o ESAS, né? Que já tem 25 anos, que é validada, a gente usa muito escala em cuidados paliativos, é uma escala que avalia 9 sintomas de 0 a 10, um deles é a dispneia. E aí a gente faz pede para ele, igual escala verbal de dor, a gente pede para ele fazer essa avaliação da dispneia, né? Então a gente vai e fala assim, olha, 0 o senhor quando o senhor está sem nenhuma falta de ar quando o senhor era jovem, 10 quando o senhor tem a maior falta de ar, né, possível, quanto que tá essa falta de ar? E aí ele vai graduar isso para você, vai falar 10. Aí você começa as medidas e aí que a gente vai conseguindo ver se esse paciente melhorou ou não da dispneia. Então, é importante isso, né? O paciente que comunica, como dispneia é uma experiência subjetiva, a gente tem que questionar esse paciente se está tendo uma melhora ou não. Mas, assim, o paciente que não está comunicando, o paciente que já teve ali um rebaixamento do nível de consciência, que a gente não consegue acessar isso com ele. A gente tem uma escala que chama RDOS também, e aí ela vai pontuar, né? A gente coloca ela. E aí ela vai avaliar várias coisas. Então, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, se o paciente tem algum batimento de asa de nariz, algum sinal ou alguns outros sinais de desconforto respiratório, se ele está fazendo algum som gutural durante a respiração, e aí a gente vai avaliando tudo isso. E aí, o que acontece? Se o paciente pontuar mais do que 3, ele tem dispneia. Conforme ele vai pontuando mais, essa dispneia é mais severa. Se ele tiver menos do que 3, ele não tem dispneia. E aí, isso é muito interessante, porque a gente volta de novo nessa questão de que a gente tem ciência, a gente tem coisas validadas dentro dos cuidados paliativos, e não é aquela coisa assim, o que você acha? Você acha que ele tá com dispneia? Ah, não, acho que não tá, então tá bom, então ele não tá. Né? É claro que a nossa percepção clínica, ela nunca pode ser invalidada, né? Ela é a clínica, né, soberana, o que a gente vê, mas a gente consegue prestar uma assistência melhor para o paciente quando a gente está respaldado aí por escalas, por scores, de pessoas que realmente estudam isso e que validaram já tudo isso. Então, essas são 2 escalas que a gente usa aí para poder ir balizando aí o controle da dispneia no paciente em cuidados paliativos. E aí, uma vez que a gente definiu, olha, esse paciente tem dispneia porque ele está me falando, ou esse paciente tem dispneia porque ele está pontuando no R-DOS, a gente vai pensar quais são os mecanismos desencadeantes dessa dispneia. E aí a gente tem as causas mecânicas, as causas musculares e o aumento da demanda ventilatória, pensando em pacientes paliativos como um todo, né? Então, causa mecânica, às vezes esse paciente tem um derrame pleural, pode ser um derrame pleural aí neoplásico, pode ter uma obstrução de via aérea, né? O paciente tem um câncer de cabeça e pescoço, pode ser uma doença pulmonar restritiva. De causa muscular, às vezes esse paciente tem uma fraqueza neuromuscular, é um paciente com ela, é um paciente com alguma doença neurodegenerativa, esse paciente pode ter causa muscular porque ele já tem uma caquexia maligna, uma caquexia tumoral, então é um paciente que já está numa fase final do câncer, ou ele pode ter só um aumento da demanda ventilatória, né, porque ele tem uma anemia, porque ele tem uma hipóxia, porque ele tem uma hipercapnia, porque ele tem uma acidose metabólica. E aí, o que a gente vê ainda mais na Santa Casa, né, porque a gente tem um pronto-socorro de porta aberta, que a gente recebe muitos pacientes, é que às vezes o paciente tem todas essas coisas juntas, né? E por que é importante a gente conseguir pelo menos fazer essa diferenciação inicial? Porque mesmo o paciente estando em cuidados paliativos, se eu consigo entender em que ponto que ele está da proporcionalidade de cuidados, e ele tem um derrame pleural, às vezes é proporcional para ele eu drenar esse derrame, porque isso vai trazer um conforto para ele. Ah, isso vai mudar o desfecho da doença? Não, mas a gente quer aliviar o sofrimento dele, a gente quer ter melhorar esse desconforto. E quando a gente entende que fase da doença ele está, eu não preciso debater se é proporcional ou não fazer a drenagem, a toracocentese, porque eu consigo saber exatamente o que espera nesse paciente de evolução. Mas só para a gente pensar aí. Então, assim, um paciente que tem, por exemplo, uma caquexia,
infelizmente, a gente já não consegue mais intervir tanto. E aí é um paciente que, assim, eu não vou ficar, agora eu vou coletar uma gasometria. Coloca agora o oxímetro. O oxímetro ele não está saturando bem. Coloca a máscara agora para ele, entendeu? Só que o paciente tem uma caquexia. Aí você coloca a máscara, aí o paciente fica lá, tipo, sufocado, quer tirar a máscara. E aí você fala, não, então, esse paciente está agitado, Aldol nele com prometazina. E a gente vai fazendo um monte de coisas, porque a gente está tratando o aparelho, né? A gente está tratando o oxímetro, às vezes a gente está tratando a nossa ansiedade e a gente não está tratando o paciente, porque a gente não conseguiu entender o porquê que esse paciente realmente está com essa dispneia, né? E aí, a gente vem, né, pensar no tratamento da dispneia, a gente tem aí provando, né, que cuidados paliativos tem muita ciência aí por trás, e tem muita coisa que a gente estuda para poder tratar. A gente divide essa dispneia, se o paciente tem a dispneia no exercício, no repouso e na fase final aí, que normalmente é o que a gente vê no pronto-socorro, ou aqui no repouso, né? É o que a gente vai ver. E a gente vai vendo que aqui é corrigir o corrigível, aqui no meio é o tratamento farmacológico, e aqui o mais escuro o tratamento sintomático. E a gente vai ver que quando a gente está na fase final de vida do paciente, a gente tem muito mais do que tratamento sintomático. Corrigir o corrigível é muito pouco aqui, o que a gente tem, porque esta é a proporcionalidade que o paciente está, de você tratar realmente o sintoma dele. Então, assim, conforme a gente consegue pontuar em que momento da doença o paciente está, eu sei que está meio repetitivo eu ficar falando isso, mas é porque quando a gente sabe em que fase da doença o paciente está, a gente consegue ser assertivo, a gente consegue tratar, a gente consegue aliviar sintoma, a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer quando a gente estava estudando no cursinho aí para prestar medicina, tá certo? Então, né, normalmente a fase que o paciente está. Mas às vezes o paciente tem uma dispneia em repouso. Então, assim, é proporcional aqui todo o tratamento farmacológico. E aí a gente ainda tentar corrigir aquilo que for corrigível, certo? E aí, aqui eu vou chover um pouquinho no molhado, né? Porque todo mundo sabe isso, mas só para colocar um pouco que, dependendo da causa, a gente tem a terapêutica adequada, né? Então, se o paciente tem uma IC, mesmo que ele tenha uma IC de fração de ejeção de 17%, paciente que já não tem mais indicação de transplante cardíaco, que ele está numa fase final de vida, o que eu vou fazer para ele? Diurético, né? Às vezes é proporcional eu começar uma dobutamina para ele, fazer uma ventilação não invasiva, vou ver como esse paciente responde, esse paciente não consegue sair da dobutamina. Aí a gente vai pensando na terapêutica, no plano de cuidados dele, de acordo com a evolução. Se tiver um derrame pleural, às vezes é proporcional a gente fazer a punção, a drenagem, a pleurodese. Se é uma obstrução de via aérea, às vezes a gente faz uma radioterapia paliativa, faz laser, coloca stent também. Quando é linfangite carcinomatosa, a gente faz Dexa em altas doses, 16 miligramas. Infecção respiratória, às vezes a gente faz um trial de antibiótico terapia, não pensando que o paciente vai curar, mas pensando que essa antibiótico terapia pode aliviar o sofrimento dele, pode aliviar sintoma, pode aliviar ali uma hipersecreção que ele está tendo em decorrência da infecção. Hipertensão pulmonar sidermafia, anemia, muitas vezes é proporcional a gente fazer esse concentrado de hemácias, TEP, anticoagular ou não. Mas aí a gente tem uma terapêutica adequada para todas as causas, desde que a gente saiba em que momento da doença o paciente está. E a gente consegue fazer essa terapia assertiva e muito bem adequada para o paciente. É importante a gente lembrar que a gente sempre tem a questão do manejo não farmacológico, né? Que eu vou acabar não abordando tanto, porque no pronto-socorro a gente não consegue fazer tanto essa questão do manejo não farmacológico. Mas, por exemplo, no paciente com DPOC, às vezes você colocar um ventilador no rosto, às vezes você pedir para o acompanhante ficar abanando o paciente. A gente tem muito uma questão de posicionamento, então assim, às vezes o paciente tá com desconforto respiratório, mas ele tá num decúbito zero, com a perna para um lado, né? Ele tá todo desconfortável no leito também. Às vezes, essa questão do desconforto respiratório que ele tem é secundária a uma dor, então eu não tratei a dor desse paciente. Então, tem várias outras coisas que são manejo não farmacológico.
É claro que tratar a dor é manejo farmacológico, mas existem outras coisas que a gente pode fazer também. Colocar oxigênio, fazer VNI, né? Então, nem tudo é manejo farmacológico, mas no pronto-socorro, infelizmente, a gente não consegue ter tanto desse aporte aí não farmacológico. E aí a gente vai falar do tratamento farmacológico em si. E aí eu coloquei assim, principalmente a gente pensando no pronto-socorro, e dentro desse contexto que a gente está falando de dispneia em cuidados paliativos, a gente pensar em opioides e benzodiazepínicos, que é o que eu quero trazer aí para a gente discutir. Broncodilatadores, corticosteroides e anticolinérgicos, normalmente assim, é para causa específica, a gente já sabe indicar e tudo mais. Desculpa, gente. Mas aí eu quero falar principalmente do que a gente trata aí, principalmente na emergência, para tratar a dispneia, né? Então, a gente pensa no opioide. Quando a gente pensa no opioide, então, assim, todo mundo sabe, coloca uma morfina para o paciente, né? Mas por que a gente coloca aí, né? Qual que é a ação do opioide? O que eu espero com isso? Eu espero que ele diminua a taxa metabólica e a necessidade ventilatória do paciente, então o paciente necessite menos, então com isso ele acaba diminuindo um pouco da frequência respiratória dele. Ele faz uma sedação cortical e uma supressão da consciência respiratória. Então, na verdade, assim, a principal ação do opioide é diminuir essa percepção de dispneia pelo sistema nervoso central, essa sedação cortical. Tanto que alguns pacientes, por exemplo, você faz o opioide, ele continua taquipneico, mas ele começa a falar para você que ele não tem mais falta de ar. Por quê? Por conta dessa sedação cortical. Ele tem um efeito ansiolítico ali, né? Então, dependendo do paciente, da dose. Então, às vezes, o paciente tem essa ansiedade associada à dispneia, porque ele tem aquela sensação que ele está se afogando. Então, quando você diminui essa ansiedade, você também melhora o padrão respiratório. Ele diminui essa demanda respiratória, esse impulso respiratório que é induzido pela dor. Então, às vezes o paciente está com dor, por isso que ele está respirando muito mais, porque ele está incomodado. Então, o analgésico, né, o opioide é um analgésico forte, ele vai agir nisso. Diminui a sensibilidade medular, a hipercapnia ou a hipóxia, né? Então, o bulbo, ali, essa sensibilidade, ela acaba sendo menor, a hipercapnia ou a hipóxia, e com isso você também consegue controlar essa frequência respiratória e diminui o consumo do oxigênio. Então, é tudo isso que eu espero quando eu faço um opioide para esse paciente. E aí, a gente vai falar do principal opioide que a gente usa, né, na dispneia, que é a morfina. Eu acabei não colocando aqui que é a morfina, tá? Então, eu tô contando para vocês em primeira mão. Eu estou falando nesse momento da morfina. Então, eu começo fazendo morfina para o paciente. O tempo de ação da morfina, do efeito máximo, é de 10 a 15 minutos se eu fizer essa morfina endovenosa. 30 minutos se eu fizer ela subcutânea. Endovenosa, a morfina vai fazer efeito normalmente em 5 minutos. Por que a gente coloca efeito máximo em 10 a 15 minutos? Porque eu fiz a morfina e eu espero 10 a 15 minutos para ver se o paciente teve uma resposta. Normalmente, com 5 minutos, eu já saberia se ele respondeu ou não, mas eu espero ali a 10 a 15 minutos. E se for subcutâneo, normalmente em 10 minutos eu já tenho uma resposta, de 10 a 15, mas eu espero 30 minutos, certo? Mas normalmente o paciente já começa a balizar, começa a falar para você se ele está tendo uma resposta ou não. Aqui eu queria chamar atenção para uma coisa importante, que a gente não faz tanto no pronto-socorro, mas que em cuidados paliativos é algo que a gente vê muito, que é a via de administração subcutânea. Na Santa Casa a gente tem uma questão de que nem todas as enfermeiras são treinadas para fazer hipodermóclise, e a gente acaba não sabendo também. Né? E quem já deu plantão comigo algumas vezes já viu fazendo hipodermóclise no pronto-socorro. Por quê? Porque às vezes você consegue um acesso que aquela veia super fininha, que aquele técnico maravilhoso, especialista, conseguiu pegar. Aí você começa a fazer a medicação endovenosa, daqui a pouco o paciente perde. Aí vai mais 1 hora para alguém conseguir achar uma outra veia. Aí o paciente descompensa de novo. Então, às vezes, esses pacientes é muito mais fácil a gente manejar pela via subcutânea e já começar com a morfina via subcutânea, porque a gente consegue já ir manejando o paciente e a gente já consegue saber o tempo de resposta.
A gente vai fazendo uma titulação progressiva, né, que é proporcional ao controle do paciente. Então, o paciente foi melhorando do sintoma, a gente vai titulando isso, a medicação. Outras coisas que são importantes quando a gente começa a fazer a morfina para o paciente no controle da dispneia, depois eu vou falar da dose no próximo slide, mas é porque normalmente o paciente pode apresentar o quê? Náusea, constipação e sonolência, que são efeitos adversos comuns. Então, o paciente que apresenta sonolência, o paciente que apresenta náusea, isso não é um indício de que esse paciente eu preciso interromper a medicação, né? A sonolência é diferente do paciente que apresenta o rebaixamento ali do nível de consciência. Aí a gente sempre tem aquela questão para lembrar, né, que a mão que prescreve o opioide é a mesma mão que prescreve o laxativo também, porque aí a gente resolve uma coisa e acaba criando um outro problema para o paciente. Nesse contexto de náusea, como a gente começa um opioide, uma coisa que a gente não gosta tanto de fazer é de não colocar como o antiemético ali de escolha principal, não colocar um dancetrona, porque o dancetrona tem um efeito constipante também. Então, uma vez que a gente vai começar uma medicação que já é constipante, a gente tenta não associar outra. Ah, Lari, mas só tem um dancetrona, e a gente sabe que o dancetrona tem um poder antiemético aí bom, a gente coloca, não esquecendo de fazer o laxativo. E aí, só para fazer um parênteses, assim, né, tentar colocar o máximo de coisas aí, quando a gente vai fazer o laxativo por conta de um opioide, a gente sempre tenta fazer um laxativo irritativo. Então, a gente faz ou bisacodil ou picosulfato. Não adianta ficar fazendo lactulona, não tem uma resposta tão boa, tá? Porque a gente quer fazer realmente um irritativo, porque a gente precisa ativar todo o plexo mioentérico. E aí, quando o paciente passa a ter mioclonia, confusão mental e depressão respiratória, esse sim é um efeito adverso grave, que a gente precisa interromper a medicação, reduzir a dose pela metade, e se o paciente tiver uma depressão respiratória grave, com uma frequência respiratória menor do que 8 em algumas literaturas, em algumas menor do que 10, a gente precisa fazer ali a gente precisa reverter aí o quadro, tá certo? E aí, então, vamos falar aqui no que é mais crucial aí na aula, que é como que a gente prescreve essa dispneia. Eu coloquei já na dispneia grave, não coloquei o paciente ambulatorial, com DPOC e tudo mais, pensando no pronto-socorro. Então, paciente com dispneia grave, a gente começa fazendo um ataque de morfina de 2 miligramas em bolo subcutâneo ou endovenoso. A dose é baixa, tá? Então, começa com 2 miligramas mesmo. E não adianta, assim, a dispneia grave. Nossa, no R-dose ele pontuou 10. Ele estava falando que é 10 também, se é o paciente comunicante. Então, eu vou fazer 10 miligramas, né? Não adianta. Como eu quero fazer essa sedação ali para ele cortical, né? Dessa percepção dele de dispneia, não é a dose. Então, não adianta fazer 10 miligramas para ele. Eu intoxico o paciente, não resolvo o problema dele da dispneia. A gente começa sempre com 2 miligramas. E aí você pode ir repetindo de 15 a 30 minutos, se necessário. Se o paciente é virgem de opioide, você faz 2 doses, ele tolerou bem, ele não teve nenhum efeito colateral, e ele não teve uma melhora do padrão respiratório, você pode dobrar, você pode fazer 4 miligramas para ele. E aí, a dose de manutenção, você vai fazer de acordo com a quantidade de bolos que você precisou fazer. Então, em 24 horas, para controle dos sintomas, eu precisei fazer 6 bolos de 2 miligramas. Então, esse paciente precisa receber 12 miligramas em 24 horas. O paciente com dispneia grave, normalmente a gente acaba precisando colocar em bomba de infusão. E aí, a gente tem, os estudos mostram que a partir de 20 miligramas de morfina por dia, eu começo a ter muito mais chance de intoxicação do que melhorar realmente a dispneia do paciente. Então, a gente não passa de 20 miligramas. O máximo que a gente chega, às vezes, por uma questão de ajuste na bomba de infusão, é deixar 24 miligramas nas 24 horas, que seria ali 1 miligrama por hora, né, para esse paciente, sempre tomando cuidado com o paciente que tem função renal prejudicada. Então, o paciente que tem função renal prejudicada, a gente tem que reduzir a dose pela metade, porque a morfina tem uma excreção de um metabólito ativo via renal. E aí, assim, passou disso, às vezes você aumenta a dose, porque, por exemplo, o paciente tem uma dor associada, mas passou de 20 miligramas por dia, o paciente não teve uma melhorada de dispneia, a gente sabe que a morfina não vai mais
agir nesse controle de dispneia. E aí a gente vai precisar de outros substratos aí para conseguir tratar a dispneia desse paciente. O ajuste da dose diária que eu coloquei, você aumenta 25% da dose guiada pelas últimas 24 horas, né? Então, assim, não ficou bem ainda, então ele recebeu 12, eu vou aumentando 25%, até chegar em 20 miligramas. E aí a gente vai pensar nos outros opioides que a gente tem antes de entrar no benzodiazepínico, né? Porque às vezes as pessoas, a gente fala assim, é opioide, né? Então a pessoa fala, então eu vou dar metadona porque eu gosto de metadona, eu vou dar outro opioide. A metadona, ela não tem uma ação boa no controle da dispneia, a não ser que você julgue que essa dispneia do paciente é por conta de uma dor de característica neuropática, ou é um paciente que já faz uso de morfina em alta dose, você acha que a dispneia dele é por conta de dor. Agora, para dispneia, em si, a metadona não é uma boa medicação. O fentanil tem um estudo pequeno que fala que o fentanil teria uma ação em paciente oncológico que já fazia uso de opioide em altas doses, né? Então, aquele paciente que já faz uso, por exemplo, do PET de fentanil em casa. Se você colocar ele com uma bomba de fentanil, alguns estudos mostram que nesses pacientes oncológicos teria uma resposta aí melhor. Oxicodona também não tem nenhum efeito, e a codeína tem ali um efeito na dispneia leve, que não é o caso do nosso paciente do pronto-socorro, mas eu só quis deixar registrado aí os outros opioides que a gente tem. E aí, se o paciente não melhorou com a morfina, né, eu preciso mudar a terapêutica e esse paciente está desconfortável, a gente passa para o benzodiazepínico, tanto para fazer o manejo da ansiedade, quanto para fazer a sedação paliativa. Quando eu penso nesse manejo de ansiedade também, eu penso em fazer o que? A dissociação do sintoma do paciente. Uma vez que eu não vou resolver essa dispneia, eu tento dissociar ele desse sintoma. E aí a gente pode fazer essa dissociação de sintomas, né, com controle dessa ansiedade, com midazolam, lorazepam ou diazepam. Midazolam você pode fazer de 5 a 15 miligramas em 24 horas, e aí você pode fazer via oral, endovenoso, eu até deixei aqui marcadinho subcutâneo, lorazepam de 0,5 a 10 em 24 horas via oral, e o diazepam de 5 a 10 miligramas de 12 em 12 via oral. Esse paciente que está fazendo esse diazepam via oral, o lorazepam, midazolam, se a gente for pensar no contexto de Santa Casa, talvez um paciente que esteja ali na unidade de internação rápida, um paciente que esteja um pouco mais compensado. No paciente que ele está refratário à morfina, a gente vai precisar realmente começar com midazolam para ele, ou EV, ou subcutâneo. A gente pode tentar começar fazendo esse midazolam não em bomba, né, fazendo esse midazolam de horário, mas assim, muitas vezes isso é muito difícil de controlar, principalmente porque às vezes a gente tem uma equipe de enfermagem muito sobrecarregada, que não consegue fazer as medicações nos horários corretos. Então, às vezes o paciente recebeu às 10, aí ele tinha que receber, você está fazendo de 2 em 2 horas, meio-dia, mas aí ele só vai receber às 4 da tarde, e às vezes a gente acha que a medicação não está controlando, mas às vezes o paciente não está recebendo no intervalo certo. Então, por isso que às vezes a gente acaba tendo que colocar o midazolam em bomba de infusão contínua. Esse midazolam não é para sedar o paciente, tá? Lembrando que eutanásia é proibido no Brasil, então, assim, a eutanásia é criminalizada, então não é colocar o midazolam em doses altas ali para você sedar o paciente sem o paciente estar entubado, que ele vai acabar falecendo. E o que você vai fazer? Vai colocar o mida de 5 a 15 miligramas EV ou subcutâneo em 24 horas. O máximo que a gente chega é também ali 24 miligramas em 24 horas, 1 miligrama por hora. Às vezes a gente já começa, se o paciente está muito sintomático, 1 miligrama por hora, que a gente sabe que é uma dose que não vai sedar ali realmente o paciente, que não vai causar uma depressão respiratória. E a gente vai ajustando a dose conforme o controle sintomático. E a gente vai pode fazendo resgates de 2 miligramas de 1 em 1 hora. Por isso que, assim, o paciente em cuidados paliativos, ele é tão delicado de manejo como o paciente que está numa unidade de terapia intensiva, né? Do mesmo jeito que você fica de olho no paciente que está na unidade de terapia intensiva para você aumentar ou reduzir droga vasoativa, sedação e tudo mais, esse paciente em cuidados paliativos, ele está em sofrimento, você precisa ficar do lado dele, você precisa ir manejando esses sintomas. Se o paciente tem uma ansiedade intolerável, e às vezes o paciente tem um delírio terminal
muito desagradável, às vezes, para os familiares, que traz sofrimento para o familiar, que traz sofrimento para o paciente, o que a gente tenta associar é um neuroléptico como a clorpromazina. E a gente faz de 25 a 150 miligramas subcutâneo em bomba de infusão contínua, para quê? Para não aumentar esse midazolam ali, e ali alguém vem, aumenta a bomba sem querer, e aí esse paciente acaba falecendo em decorrência desse aumento inadvertido da medicação. Então, é uma coisa que a gente acaba associando. O midazolam com neuroléptico, lembrando que é um ajuste fino para o controle dos sintomas, né? Eu não quero abreviar os dias desse paciente. E eu já falei bastante, vou até tomar água agora. Eu estou terminando e eu trouxe uma frase, né, um texto, um trecho que fala assim: o que eu quero? Parar de sofrer, viver. E aí é da mesma obra literária, fala assim: aquilo que mais o atormentava era a mentira, aquela mentira que por qualquer razão era aceite por todos, segundo a qual ele estava apenas doente e não estava a morrer. Né? Então, assim, é para a gente entender que o paciente quer viver, todo mundo quer viver, mas ele tem essa noção de que ele está morrendo. E a gente não falar de morte, a gente não abordar o paciente de que ele está morrendo, só faz ele sofrer mais. Né? Então, não é uma coisa fácil você abordar a morte, mas é uma coisa necessária. O trecho que eu tirei, isso é de um livro que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, é um livro de 1886, é considerado a maior novela aí, pode-se ter aí um viés, tem gente que acha que é usurpadora, mas não, é A Morte de Ivan Ilitch, mas a gente vê que em 1886, ele já conseguiu retratar isso, né, que o médico não conseguia falar sobre a morte, e a gente falava como se o paciente fosse ficar bem, e o próprio paciente sabe que ele não vai ficar bem, e às vezes o que ele precisa é isso, é falar sobre a morte. E aí, como boa tiete que sou dos cuidados paliativos, eu quero terminar com uma frase da Cicely Saunders, que é a pessoa que levantou a bandeira do paliativos, que fala que ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Então, a gente não vai curar sempre, mas a gente vai estar ali com o paciente e a gente vai estar aliviando o sofrimento dele no que a gente puder ajudar. É isso, gente. Alguma dúvida? Acho que falei muito, né? Alguma dúvida? Comentários, por favor, para a gente aprender junto aí. Maravilha, Lari. Falou rápido, mas falou de forma bem bem entendível, não sei nem se existe essa palavra aí, e acho que fez uma excelente revisão. Eu sempre fiquei um pouco assim incomodado com essa expressão de cuidados paliativos proporcionais. Na minha cabeça, sempre o cuidado paliativo ele é proporcional, ele pode ser proporcional de 1% até 100%, né? Então, parece que as pessoas usam o termo cuidados paliativos proporcionais para dizer, é menos cuidado paliativo, ou quando a proporcionalidade é 100%, não, aí é cuidados paliativos para valer, né? E, na verdade, quando a gente tem um paciente no pronto-socorro que tem lá um cálculo renal, que é uma doença absolutamente benigna, você está fazendo analgesia, é cuidados paliativos, né? Só que ali a paliação, ela tem menor intensidade, porque, na verdade, o que você vai fazer é expelir o cálculo aí. Então, achei que foi uma excelente revisão, aprendi bastante coisa, é um tema que a gente que não estuda isso aprende meio de orelhada, né? Então, ver as coisas técnicas, as doses, as medicações, para mim foi de bastante aprendizado. Então, queria te parabenizar e abrir aí para a pergunta dos colegas. O pessoal está puxando o seu saco aqui, Lari, ó. A Natália Caminha falando que você brilhou muito. A Mariana Braga disse que adorou o tema. A doutora Isa Liberato está aqui conosco também, dizendo para você brilhar. O João está dizendo aulão. Essa turma aí não vale muito, porque eles têm... Tudo não é igual, né? Eles têm conflitos de interesse, né? A Amanda falou que você é perfeita como sempre. O doutor Smolensov está dando parabéns para você. A Lari Martins também, Laís.
A Mari Braga está dizendo que você é sensacional. Eu não concordo muito, mas o pessoal está dizendo aqui. Gabriel, Carolina, Camila. Então, todo mundo aqui puxando o seu saco, mas enfim, vamos ver se a turma tem perguntas aí para você. Eu não tenho pergunta, só estou aqui para reforçar o quão maravilhosa Lariane e sua aula foram. Um beijo, saudade de vocês. Nós também temos saudades da senhora, hein? Estamos com você aí. Grande beijo. Lari, manda um beijo aí para a doutora Isadora Liberato. Não, maravilhosa, né? Não sei. Perfeita, obrigada, Isa. Olá, eu vou falar também. Primeiro que eu acho que a opinião do João Andrade, eu sempre coloco assim, num certo desconfiômetro, sabe? Assim, a gente não pode tomar, mas se tratando de um elogio para a Lariane, eu acho que faz sentido. E aí eu queria sugerir, Lari, baseado na tua aula, será que não seria interessante fazer tipo um fluxograma de manejo de dispneia? Porque tu falou bastante de doses e como fazer essa programação para 24 horas de analgesia, e como é que faz na hora da queixa aguda, como é que eu deixo programado do resgate. Fiquei pensando que de repente seria, assim, eu fiquei com vontade de ter um fluxograma baseado na sua aula, e aí eu gostaria de sugerir isso. A gente pode levar para a doutora Sandra. Excelente, excelente sugestão, assim, ó, coisa de consulta rápida ali para o dia a dia, né? Fazer exato. Eu acho que seria muito bom, porque às vezes a gente fica, beleza, vamos fazer morfina, mas às vezes a gente fica derrapando um pouco em que dose, depois de quanto tempo eu posso fazer um resgate, como é que eu deixo programado em bomba, enfim, eu acho que seria de grande valia. E aí, João, eu não vou me manifestar, não. Mas, Glória, eu acho que eu devia escolher o nosso colega João Andrade. Ele tá meio à toa. Ele faz esse fluxograma. Beleza. É um fluxograma baseado em evidências, né? Em Lariane Evidências. O Joãozinho, quer falar aí, rapaz? Eu acho que o que você falou é pertinente, né? A doutora Natália passando funça para os outros aí, não sei se está adequado. Diretamente do Einstein, né? Tipo... Ela é chique agora. Tá no ambiente barulhento. Não, tranquilo, mas a gente agradece aí a sua participação. Quem mais, moçada, gostaria de falar, de comentar, deixar sugestões? Acho que o pessoal está inibido aí, viu, Lari? Bom, lembrar que o Dr. Rafael, ele fez a gravação dessa aula, então essa aula vai ser colocada lá no nosso canal de emergência, então ele vai fazer o upload dessa aula, então para quem quiser rever a aula, rever doses, ela estará lá, mas de qualquer forma, eu acho que a sugestão da Nath é muito boa, de fazer alguma coisa, um flashcards, né, que é o que está na moda, e eu que sou um cara jovem aí, né, saber esses termos da moda aí, para consultas rápidas aí, então eu acho que seria legal, e depois até apresentar para a doutora Sandra. A doutora Sandra não pôde estar presente, mas mandou um beijo a todos aí, agradeceu a participação da Lari, teve alguns problemas pessoais, e eu acho que é isso. Se ninguém mais tem perguntas, Lari, queria agradecer aí a sua presença. A gente não precisa falar o carinho que a gente tem por você, né? Você é um patrimônio da nossa instituição, você é muito querida, e desejar boa noite a todos aí. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau, moçada. Beijo a todos aí. Tchau, tchau.